Olá pessoal, muito bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou Euriário Voidela e esse é mais um episódio do podcast Comitê de Clientes do Portal Customer. E estou aqui hoje nesta terceira temporada, que é uma temporada com convidados incríveis, muito conteúdo. Lembrando que os episódios são semanais e liberamos lá no YouTube e também nos nossos canais do LinkedIn e para você que está nos ouvindo no Spotify. Então siga-nos nas nossas redes sociais. E agora, para falarmos um pouco mais sobre o nosso podcast, vamos passar uma vinheta muito rapidinho e já voltamos aqui com as mais novidades. A jornada do consumidor. O sucesso do cliente que recomenda uma marca. Podcast Comitê de Clientes. Conectando clientes e empresas. E essa temporada, ela está incrível, porque nós selecionamos com muito carinho convidados especiais para trazer para você que está nos assistindo, nos ouvindo, conteúdos de grande relevância, conteúdos que vão agregar na sua trajetória profissional e também fazer com que você esteja atualizado em todas as novidades, nos segmentos e nos desafios que nós temos no nosso dia a dia. E mais uma vez, eu sou Euriário Voidela, estou à frente da consultoria Customer Centric, especializada em comportamento e tendências dos consumidores. E essa temporada nós também contamos com um patrocinador novo, que é a Nexcore, em soluções Omnichannel. E para sabermos mais sobre o nosso patrocinador especial da temporada, te convido a ficar aqui um videozinho super rápido de 30 segundos e já voltamos. O nome a gente já deu, Nexcore. Nossa tecnologia é sobre pessoas. É sobre entregar experiências significativas, entregar algo único que satisfaça a necessidade dos consumidores, dos nossos e dos seus. Nós somos uma empresa de soluções em Omnichannel. Nós acreditamos no poder das ideias. Nós acreditamos e vivemos o poder do Omnichannel. E agora, nesta temporada, eu trouxe aqui uma pessoa muito especial que eu conheci num jantar que eu fui sem nenhuma pretensão. Deixa eu ver o que acontece nesse negócio. E ali um post numa rede social e eu fui nesse jantar. Gente, incrível, mas eu vou deixar ela se apresentar e depois contamos um pouquinho mais sobre essa história e como nos tornamos tão próxima, e trouxe ela aqui, que não poderia deixar de convidar. Gi, muito obrigada por estar aqui hoje, por fazer parte do meu ecossistema, por trazer tanta carisma e conhecimento. Gi, para que todo mundo te conheça, conta um pouquinho quem é você, sua trajetória profissional e como você chegou aqui nessa trajetória de uma mulher de tanto sucesso. Euri, primeiro eu quero te agradecer a oportunidade de estar aqui com você. Me sinto absolutamente honrada e espero que o público que você alcance utilize muito bem todos os seus podcasts e esse podcast que a gente vai fazer também, porque, de fato, eu acho que tem muita relevância. Então, deixo aqui meu agradecimento a você e a sua equipe e quero saber se vocês têm assim, umas 5 horas para contar a minha história. Ou se pode ter que ser bem rapidinho, né? Um pouquinho mais rapidinho. Um pouquinho mais. Então, vamos lá. Meu nome é Gislaine Totti. Acho importante falar isso, eu venho de uma família de mulheres protagonistas e fortes. Eu passei minha infância, minha adolescência na casa da minha avó, que foi quem de fato me criou. A minha avó trabalhou 30 anos numa fábrica em São Paulo, não sabia ler e escrever, mas ela era a grande gerentona da família. Então, nada se fazia na família sem que passasse pelo crivo da minha avó. Nem que fosse para ela só dar uma pitadinha, dizer como é que a gente tinha que pintar ou escolher o modelo do vestido. Então, tudo passava pela minha avó. E, em paralelo, a minha mãe se desquitou muito cedo. Eu era bebê quando minha mãe se desquitou. Então, eu aprendi a olhar para essas duas mulheres e verificar como, quando você sonha, você constrói em função daquilo que você sonha. Então, minha mãe foi trabalhar, foi estudar, nunca dependeu de ninguém. E foi na sombra dessas duas mulheres fortes que eu cresci, tive minha formação e fui forjada. Eu me casei a primeira vez com 16 anos, tive minha filha com 17 anos, sempre estudei em colégio público,
mas eu sempre acreditei que eu podia mudar minha vida, que o estudo mudaria a minha vida. Então, continuei estudando, mesmo estudando em colégio público, não tendo dinheiro para fazer o cursinho, eu prestei vestibular só na USP, na PUC, no Mackenzie, só isso. Passei nas faculdades, mas eu fui para a PUC. O meu sonho era ser advogada, mas como eu não fiz cursinho, eu não passei com a pontuação para advogada. E aí eu me formei em contabilidade, o que foi importantíssimo para a minha carreira, porque eu aprendi a tomar decisões em cima de números, de DRE e de balanço. E isso ajudou a construir a minha carreira. Eu me tornei muito cedo, entre 30 e 35 anos, eu já era diretora de vendas e marketing, então eu fui head de vendas e marketing de uma série de empresas, mas entre uma empresa e outra eu sempre empreendi. E há 7 anos atrás eu virei a chave, falei, não quero mais estar nesse mundo corporativo, onde eu sou contratada, eu ajudo pessoas a construírem as suas empresas, eu agora quero construir a minha empresa. Então, há 7 anos montei minha empresa, eu sou fornecedora para a área de hospitais, a minha empresa é referência nesse mercado e nesse segmento é uma das empresas que mais segue. Então, isso sou eu, por isso eu estou aqui hoje. Quais os desafios de uma mulher empreender? Mas, primeiramente, muito obrigado mais uma vez por estar aqui. Parabéns pela trajetória. Sabemos que virar a chave de empreender no Brasil não é uma tarefa fácil. Temos várias barreiras e dá aquele friozinho na barriga, mas o empreendedor é corajoso. E uma mulher corajosa, quais os desafios de uma mulher empreendedora hoje no nosso país? São diversos. Eu acho que o desafio de empreender no Brasil, ele é muito grande, tanto para homem quanto para mulher. Evidentemente que a mulher, além da sua jornada no trabalho, ela tem uma outra jornada, porque a mulher é muito ligada à família, aos filhos. Então, ela tem essa preocupação de estar bem no trabalho e também cuidar bem da família. Então, os desafios são grandes. O empreendedor, quando ele empreende porque ele tem um sonho, ele quer deixar um propósito, ele quer impactar na sociedade e impactar positivamente nas pessoas e, acima de tudo, ele quer deixar um legado. Então, somos um sonhador. Eu acho que o grande desafio do empreendedor é, além de ser empreendedor, se tornar um gestor. Né? Eu acho que muito se fala hoje aí sim sobre jornada do cliente. Para você fazer a jornada do cliente, você precisa ser muito completo, porque, veja, jornada do cliente depende de um tripé. Tecnologia, gestão de pessoas e gestão de equipes. Né? Quando você vai para a tecnologia, você tem hoje o 5G, que chegou no Brasil, estreou em Brasília, até o final do ano vai estar nas grandes capitais, ou em todas as capitais, promete muito mais rapidez, muito mais estabilidade, é a internet das coisas, ou seja, eu vou conectar desde o meu microfone até o farol, babá eletrônica, cortina, né? Tudo na mão. Para quem tem essa possibilidade. Exato. Mas a gente precisa ter estrutura no Brasil para que, de fato, a gente tenha um 5G que funciona. Para além disso, ainda falando de jornada do paciente, jornada do cliente, você tem toda a parte que esse gestor precisa focar, que é gestão de pessoas e gestão de equipe. Né? Então, o maior capital que uma empresa tem hoje é o capital humano e o capital de conhecimento. Você precisa investir na sua equipe. Quando a sua equipe sente que você investe nela, ela sente que você está colocando tempo e está colocando dinheiro. Portanto, ela se torna muito mais capacitada, engajada, motivada, porque, além de tudo, você impulsiona a carreira dessas pessoas. Uma equipe bem motivada, bem engajada, dentro de um ambiente que gere uma sensação de bem-estar, faz com que a equipe trabalhe bem, você fomente os negócios e tenha lucratividade. E falando da jornada do cliente, que envolve gestão de equipe, pessoas e tecnologia, então, assim, a jornada do cliente, para que você, de fato, faça a jornada do cliente, você precisa estar no local certo, no horário, na hora correta. Então, você precisa entender como é que o seu cliente se comporta diante do teu produto e do serviço. E, no final das contas, você precisa entregar para ele o maior valor possível, né? Você precisa trazer mais clientes e fidelizar esses clientes. Você não faz isso sem que você
seja um gestor sem que você tenha tecnologia e sem que você entenda que empreender ou ser gestor te traz uma grande responsabilidade social. Porque você emprega pessoas e você mexe com vidas. Então, o desafio é esse, é você ser um gestor 360. Esse é o grande desafio. E dá um frio na barriga. Todo dia. Eu estava com frio na barriga de vir aqui conversar com você. Isso porque já somos próximas, mas... Há muito tempo. Tem uma questão. E um ponto que você tocou, e eu concordo muito, eu levo nas consultorias e prego isso no dia a dia, que é cuidar da estratégia. E hoje não tem mais como separar a jornada do colaborador da experiência e da jornada do cliente. As duas coisas precisam se convergir. É preciso cuidar da estratégia, de como eu vou capacitar, como que eu vou cuidar do conteúdo dessa empresa, porque hoje a informação ela é importante, então ela precisa estar documentada, ela precisa estar mapeada, não pode ficar só na cabeça de uma pessoa, porque hoje essa pessoa pode ir por um concorrente, levar o conteúdo e você perder um conhecimento, um processo que só estava na cabeça dela, então como que a gente vai mapear todos esses processos e ao mesmo tempo cuidar dessa jornada do colaborador, a jornada do cliente, para que ele perceba essa melhoria contínua a todo tempo. E o líder tem um papel fundamental. A liderança tem um papel fundamental em fazer essas duas coisas acontecerem e acontecerem de uma forma muito harmônica. Um ponto que me chamou muita atenção que você falou é a questão do clima organizacional. O clima faz muita diferença de ser um clima leve, de ser um clima harmonioso dentro da companhia, porque ninguém vai conseguir, num clima extremamente estressante, trazer felicidade para o cliente. Não vai, as coisas não se conversam. Então, é importante esse sorriso no olhar, na voz, na estratégia, no dia a dia. E falando um pouquinho sobre os desafios da liderança, como que você enxerga hoje a maturidade dessa liderança? Pois é, a gente foca muito na experiência do cliente, né? Hoje, as empresas, elas precisam entender que o grande ativo que elas têm é o capital humano e o conhecimento. Então, as empresas precisam focar em capacitação para que os seus colaboradores se sintam inseridos naquele contexto, dentro daquela cultura, que de fato se engajem. Porque quando você perde um colaborador, você não perde só o colaborador, você perde o histórico e o conhecimento que esse colaborador tem em relação à tua empresa, em relação ao teu cliente. E esse conhecimento deve sempre ser aplicado na jornada do cliente. Por outro lado, os líderes hoje, eles têm que ser super-homens, né? Você fala em liderança, a pessoa tem que ser super-homem, ou seja, ela tem que contratar bem, demitir pelos motivos corretos, capacitar e fazer a gestão da pessoa, impulsionar a carreira, fazer gestão de equipe e ainda entregar os resultados. Olha quanta coisa um líder precisa ter em mente que ele precisa fazer. E se ele não entender que ele não pode perder pessoas, que ele tem que investir nos colaboradores e na empresa. E ele precisa ter uma liderança proativa na medida que ele precisa conhecer das diversas áreas para tomar decisões com as suas equipes. Se ele não entender essas duas primeiras coisas, ele não vai nem chegar na jornada do cliente, que depende exatamente disso, de novo. Pessoas, gestão de pessoas e tecnologia. Então, o líder hoje ele tem grandes desafios a enfrentar, principalmente na parte tecnológica. E para tudo isso, para esse líder ter todos esses skills, todos esses soft skills e hard skills ao mesmo tempo, ele precisa estudar, ele precisa se capacitar, ele precisa estar atualizado, precisa ouvir o cliente, sentar do lado do cliente para entender o que esse cliente que eu atendo quer. Como que eu escuto e trago essas dores para dentro do ponto estratégico da minha organização? Como que eu faço a estratégia da minha organização ser alinhada ao que o cliente precisa e as duas coisas se convergirem e o cliente ficar satisfeito, a companhia ter uma lucratividade e todo mundo crescer junto? Não é uma tarefa fácil, é uma tarefa que requer planejamento, que requer estudo, que requer uma governança estruturada dentro das empresas. E falando um pouco de governança, falando de estratégia, nós nos conhecemos num grupo que se chama Mulheres Fazendo Negócios. Sim. Conta um pouquinho como que nasceu esse grupo, como que nasceu esse insight de propósito novo, que se tornou um propósito novo de vida quase. Sim, é isso aí.
Olha, o meu marido participava de vários grupos de networking. Grupos onde você tem grandes CEOs, grandes empresários. Então, nós notávamos que eram espaços onde todos estavam juntos, se frequentavam, mas saía de lá, as coisas não aconteciam. E aí, observando isso, eu conversei com meu marido e falei, olha, Nicolas, de fato você quer fazer networking? Para fazer networking, você precisa de tempo, planejamento e vontade. Se você quer, vamos fazer em conjunto. Então, eu comecei a convidar alguns casais para jantarem na minha casa. Eu adoro receber. E eu percebia que esses casais vinham, os maridos vinham e as mulheres vinham como acompanhantes, e não como protagonistas. E aí eu comecei a conversar com essas mulheres e eu percebi que elas eram protagonistas nas suas vidas pessoais e profissionais. Elas eram diretoras, CEOs, empreendedoras. E eu continuei fazendo jantares do meu marido e comecei a fazer jantares para mulheres. Então, eu fazia jantares quinzenais lá em 2019, onde tinham 15, 20 mulheres na sala da minha casa. Veio a pandemia, o mercado ficou absolutamente louco. Eu estava num monte de grupo de homens, fazendo negócios com homens. Eu falei, gente, eu vou montar um grupo de mulheres e vou fazer negócio com mulheres. E aí eu montei um grupo de 70 mulheres e tinha empresárias, empreendedoras, diretoras, CEOs, assistentes, tinha de tudo. E nesses 2 anos, 2019 e 2020, nós notamos que mulheres não fazem negócio entre mulheres, né? Elas não se indicam, elas não fazem negócios. E nós fizemos alguns jantares, algumas lives, e eu falei, precisamos criar um ambiente acolhedor e saudável para que, de fato, essas mulheres façam uma jornada e consigam fazer negócios. 2021, então, 2022 agora, nós montamos a Startup Mulheres Fazendo Negócios, que tem 4 pilares e está super organizada. Então, somos em 5 diretoras, 5 conselheiras, 6 conselheiras, 5 embaixadoras. Temos 4 pilares interessantíssimos. O primeiro, jantares e relacionamento, que envolve jantares e relacionamento, viagens, rodadas de negócio. O segundo pilar, treinamento e mentoria, que envolve capacitação, carreira e empregabilidade, conteúdo para a mulher que quer sentar na primeira cadeira, conteúdo para a mulher que quer começar a trabalhar no mundo corporativo e não sabe fazer, conteúdo para aquela que quer empreender, não conhece de marketing, vendas e um simples fluxo de caixa. Então, esse é o segundo pilar. O terceiro pilar é o que eu amo, é empreendedorismo social. É onde nós pretendemos investir em startups, e não só investir em startups, também fazer mentorias de startups. Delas. Exatamente, porque no nosso grupo nós temos mulheres com uma super capacidade para fazer toda a mentoria na área de marketing, financeira, vendas. Então, fazer toda a parte de mentoria e também criar lugares de conselho, porque hoje muitos falam em conselho, mas não tem vaga de conselho para todo mundo. 90% dos conselhos são homens hoje. E eles são conselho na empresa 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Assim como mulheres são conselheiras da empresa A à empresa Z. Então, os mesmos fazem as mesmas coisas. E eu sou da opinião que quando você quer alguma coisa, você precisa ocupar espaço. Sim. Então, é isso que a gente vai fazer nesse terceiro pilar. Investir em empresas, criar posições de mentoras e criar posições de conselho. E o nosso quarto pilar junta tudo isso, que é um hub de negócios, é uma plataforma. Inclusive, nós vamos buscar investimento. Esses 3 pilares estão nessa plataforma. Fora esses 3 pilares, nós teremos produtos, serviços, patrocinadores que queiram se conectar com essas mulheres poderosas, né, e ter o mesmo propósito e vender para essas mulheres, porque elas são decisoras nas suas casas, nas suas empresas. E temos também lá toda uma área de carreira e capacitação. Então, hoje, se você entrar no site do Mulheres Fazendo Negócios e você não souber a faculdade que você quer fazer, tem lá um teste vocacional para quem quiser fazer. Olha, que faculdade eu tenho mais perfil. Tem um teste também de gestão de carreira. Então, eu já estou trabalhando quais são os cursos, qual é a área, se eu sou dominante, influente, o que eu sou. Eu preciso de uma mentoria. E se eu não tenho quem me mentore, vai até o site do Mulheres Fazendo Negócio, que lá a gente dá suporte para vocês. E, para além disso, nós temos o Grupo C+, que você está lá. Sim, com muito orgulho. É um ecossistema, é um clube exclusivo, onde nós temos CEOs,
executivas e empresárias, onde nós fazemos uma série de ações e criamos todo o conteúdo e inteligência para a gente aplicar no Mulheres Fazendo Negócios. Então, Mulheres Fazendo Negócios hoje tem mais de 500 mulheres que vieram de forma orgânica. Temos o grupo C+, que você precisa ler as regras e aplicar para entrar. Então, é isso que nós somos hoje, um ecossistema de mulheres que querem fazer negócios. E somos super bem organizados, inclusive, né? Temos toda uma parte de gestão. Então, se você quiser fazer parte, entre, siga as nossas redes sociais, Grupo Mulheres Fazendo Negócios, LinkedIn, Instagram. Começa a seguir, dá para entrar. Você vai ter todo o calendário de jantares, porque nós temos um calendário de jantares. Eu já travei a agenda até o final do ano. Pois é, até o final do ano nós temos um calendário de jantares e a gente já está começando a construir o calendário de jantares de 2023. Os jantares são a nossa principal porta de entrada. É por lá que você entra e lá que você fica sabendo tudo o que acontece no grupo e pode aplicar para o C+. É muito interessante. Tenho muito orgulho de fazer parte desse grupo. E eu tenho muito orgulho de estar contigo também neste grupo. Meninas, realmente, os jantares, eles se tornaram um ambiente extremamente acolhedor. Mas eu não conheço ninguém, eu vou sozinha no jantar. Gente, depoimento próprio. Eu também não conhecia ninguém no primeiro jantar e eu me senti extremamente abraçada, extremamente cativada desde o primeiro momento, porque ao ponto que nós pisamos ali, já está essa pessoa com este sorriso incrível, de braços abertos para você, para te receber. E ali, fique super à vontade de você participar. A Gi já deixou como a gente chega até os jantares e realmente não se sinta acanhada e vem fazer parte, você, mulher, também deste movimento. Mas eu ainda estou começando na minha carreira. Tudo bem? Nós vamos ajudar você lá no grupo do Mulheres Fazendo Negócios. E se você também já está consolidada, diretora e quer ir para uma carreira de conselho, também tem as oportunidades. Então, cabe para todos nós, mulheres, que estamos aqui desbravando esse território do empreendedorismo e também para você que está aí na carreira executiva dentro das companhias. Gi, fala um pouquinho mais sobre o desafio dessas mulheres C-levels no nosso dia a dia, na prática. Como que se equilibra tantos pratinhos? Pois é, de novo, né? Eu acho que as mulheres têm um grande desafio porque, de fato, elas estão focadas na carreira. Muitas vezes elas engravidam e acabam focando na família. Então, nós temos que equilibrar vários pratinhos. Mas, de novo, quando você é um gestor, seja homem ou mulher, você tem que equilibrar vários pratinhos. Então, hoje o gestor, ele é 360. Ele tem que conhecer um pouco de cada departamento que é de responsabilidade dele, né? Marketing, produção, vendas, financeiro, tecnologia. Então, ele tem que conhecer um pouco, porque ele tem que tomar decisões com o time dele. Ele tem que fazer a gestão de pessoas, impulsionar a carreira, mas ele tem que entender que cada vez mais nós estamos saindo do ambiente offline para o ambiente online. Então, eu estava falando do 5G. Mas você, na tecnologia, você tem diversos instrumentos. Então, o celular, por exemplo. Hoje, quando você tem um celular, você dá cidadania para as pessoas, né? As pessoas com o celular na mão, elas conseguem ligar para bombeiro, polícia, conseguem pedir o Uber, conseguem pedir um Rappi, elas conseguem trabalhar, ter uma lojinha online. Então, o celular te dá esse sentimento de cidadania. Hoje, nós temos 2 celulares. Existem pesquisas que mostram que nós temos 2 celulares por pessoa, por habitante no Brasil. Tem lugar que as pessoas não têm banheiro e têm celular. Isso aconteceu porque foi privatizada a Telefônica. Porque se até hoje nós não tivéssemos privatizado a Telefônica, nós não teríamos tanto celular. Então, hoje a gente já está numa geração muito avançada de celular. Ele te dá cidadania. Existe uma máxima que diz o seguinte: eu estou conectado, eu existo, porque eu virei cidadão. Eu consigo falar de política, eu consigo falar de economia, eu consigo falar de sociedade, eu passei a ter voz.
Por que eu estou dizendo isso? Porque um dos desafios do gestor é justamente essa questão da tecnologia. Mas, ao mesmo tempo que a tecnologia ela impulsiona o teu negócio, ela te permite fazer a jornada do cliente, conhecer melhor o cliente, impactar mais vezes as pessoas, fazer o carrinho girar, ao mesmo tempo, ela te traz uma série de desafios. Então, hoje você tem hackers que entram na empresa, sequestram o seu servidor e pedem dinheiro para você ter o seu servidor de volta. Está se tornando cada vez mais comum. Exatamente. E quando eles não fazem isso, eles entram na tua empresa, você nem vê, eles pegam todos os dados dos seus clientes. Olha, veja, nós tivemos aí ataques à JBS, ao Fleury, ao SUS, isso são empresas que nós conhecemos. Teve um ataque ao STJ do Pará, se eu não me engano. E os hackers deixaram o que eles chamam de pichação eletrônica. Muito engraçado. Eles deixaram assim, hackeamento culposo porque hackeamos sem a intenção de hackear. KKKK. Ou seja, hoje o líder ele precisa entregar o resultado, fomentar negócio, mas ele precisa proteger a sua empresa, a sua equipe desses ataques e no ambiente online. Então, o líder hoje, além de fazer toda a parte de gestão de pessoas, gestão de equipe, conhecer as áreas, é claro que o tripé é fundamental para a experiência do cliente. Para mim é gestão de pessoas e tecnologia, mas claro, você tem a área de produtos, você tem a área de produção, tudo isso está interligado. Mas ele precisa entender de tecnologia. Então, assim, os gestores hoje precisam entender um pouco de tecnologia. Eles têm um papel fundamental de fazer com que pessoas na sua organização que, por algum motivo, nunca trabalharam com tecnologia, mas gostariam de trabalhar, que elas se desenvolvam nessas áreas. E eles têm que trazer de fora e montar equipes que protejam as suas empresas. Então, veja, o papel do líder, o papel do gestor, ele se torna cada vez mais complexo na medida que o avanço tecnológico aconteça. Olha, lá no século XVIII, você tinha, se eu não me engano, 800 mortes por 100 mil habitantes. Hoje você tem 50 mortes por 100 mil habitantes no mundo. Por quê? Porque tem a penicilina, porque tem antibiótico. Ou seja, quando vem a tecnologia, ela impacta de forma muito positiva, principalmente na área de saúde. Né? Na área de saúde, onde você pode compartilhar dados, onde você, com compartilhamento de dados, você pode entender se aquela população vai ter uma doença, não vai ter doença, o que é melhor para o bem-estar daquela população e para a saúde. Então, impacta de forma muito positiva. Saúde, educação, trabalho. Por outro lado, ela te traz desafios. Então, você precisa estar preparado com todos os hard skills técnicos anteriores, né? Porque o hard skill técnico é tudo aquilo que você traz de técnico, que você aprendeu em algum lugar. Mas você precisa ter os soft skills, que é a questão do comportamento, a questão da intuitividade. Você precisa entender a tua organização e entender onde você ganha dinheiro, onde você tem lucratividade e onde você minimiza risco. E para minimizar risco hoje, você precisa entender de tecnologia. Então, assim, o gestor tem que ser, de novo, um super-herói ou uma Mulher Maravilha, senão as coisas não acontecem. É isso. E para tudo isso acontecer, né, eu como especialista de experiência do cliente, a gente precisa estudar o nosso consumidor. Sim. E para atrelar esse estudo, entender qual é a dor e qual é a melhor tecnologia para se embarcar nessas empresas. Algumas pessoas me procuram, mas qual que é o melhor software? Como que eu resolvo isso? Eu falo, o melhor sistema, a melhor solução tecnológica para o seu cliente é aquela que vai resolver a dor dele. E para resolver a dor dele, você, gestor, tem um desafio de conhecer a dor do seu cliente. E conhecer a dor do seu cliente, você precisa sentar no lugar dele, você precisa ter empatia, precisa olhar para essa jornada desse consumidor, você precisa olhar para essa persona. Essa persona está dentro do seu público-alvo da empresa? Não, às vezes você descobriu uma persona que você está vendendo que nem era o seu foco-alvo. Mas ela veio, né? Mas ela veio, porque você resolveu uma dor dela com o seu produto, que às vezes nem foi a sua primeira intenção, mas aconteceu isso. E a gente já viu vários e vários exemplos de grandes marcas que fizeram isso acontecer. Então, é muito importante esse gestor, de fato, ser este 360 hoje, dominar os softs e os multi-skills, e para isso ele precisa estudar.
para entender tudo isso e colocar aquela cerejinha no bolo, colocar a cereja para encantar aquele consumidor, de trazer esse acolhimento, e a gente da área da saúde ainda trazer toda uma humanização diferenciada que muitas vezes esse paciente precisa. Sem dúvida. E aí eu te convido agora a irmos para as considerações finais, uma mensagem de fechamento que você queira deixar aqui para quem está nos ouvindo ou nos assistindo. É assim, só para finalizar, antes de nós encantarmos nossos clientes, nós temos que encantarmos nossos colaboradores. Perfeito. Se eles não estiverem encantados, não vou encantar. Não. Mas eu quero te agradecer, Euriale, foi muito bom esse bate-papo, é muito gostoso, porque toda vez que nós saímos do nosso ambiente de trabalho, né, eu saí lá da minha fábrica, que fica lá no Ipiranga, para vir aqui, isso te traz uma renovação, uma oxigenação. Então, a mensagem que eu gostaria de deixar é o seguinte, ó, ninguém, absolutamente ninguém, precisa nascer, viver e morrer no mesmo lugar. As tuas conquistas são do tamanho do seu sonho. Sonha alto, trabalha duro, entrega o resultado que você vai atingir seu objetivo. E se além disso você ainda quiser dar a mão para quem vem atrás, que mereça que você traga junto, faça isso, porque este é o papel não só do líder, esse é um papel humanitário, de responsabilidade social, que eu acho que homens e mulheres precisam ter, mas a mulher, por conta dos seus soft skills, ela abraça mais. Então, eu não consigo trabalhar se não for equipe. Eu não consigo montar um negócio se não for com outras pessoas. Eu acredito que você precisa sempre trabalhar em conjunto, promover bons resultados, impactar a sociedade de uma forma positiva. Então, é isso que eu deixo para vocês. Acreditem em vocês. Tudo pode mudar. Tudo pode mudar. Estamos aqui hoje. Em transformação. Mulheres nasceu através de um sonho, o podcast trazeu através de um sonho e através de muito trabalho duro para conseguir chegar aonde estamos agora. Muito obrigada, Gi, por estar aqui mais uma vez. Obrigada, Euri. Beijos a todos. Pessoal, eu sou Euriale Voidella e esse foi mais um episódio do podcast Comitê de Clientes lá do Portal Customer. Agradeço a todos que ficaram aqui até agora nos ouvindo, nos assistindo e prestigiando todo este conteúdo. Mais uma vez convido vocês a seguir nas nossas redes sociais, no Instagram, no LinkedIn, no Spotify e também assinar a nossa news lá no LinkedIn, que nós já temos aí mais de 13 mil pessoas que estão acompanhando as novidades. E lá no Portal Customer nós temos uma produção árdua de conteúdo, são no mínimo 4 artigos por dia, então artigos densos, para você se manter atualizado. E a produção de conteúdo a gente sabe que é intenso, é massivo, e nós temos aí 250 assessores de imprensa hoje cadastrados no portal do Brasil inteiro. Então é um grande ecossistema que já formamos, já fomos reconhecidos oficialmente como veículos de imprensa pelo número de tráfegos que atualmente temos nos portais e também nos nossos canais. Muito obrigada mais uma vez, eu sou Euriale Voidella e estou à frente da consultoria Customer Centric, que trabalha arduamente para transformar a experiência dos seus consumidores. Obrigada e até o próximo episódio, pessoal. Tchau, tchau. Comitê de Clientes, uma produção do Portal Customer. Oferecimento customercentric.com.br. Especialista em criar experiências incríveis.